Neste capítulo 7, escoamento turbulento e resultados experimentais, faremos o tratamento deste regime de escoamento e veremos também a necessidade de acoplarmos a esse tratamento teórico alguns resultados experimentais para fecharmos a nossa abordagem. Se examinarmos várias situações práticas de engenharia que envolvam escoamento de fluidos, nós constataremos que em mais de 90% delas, o regime turbulento é o que predomina. Nós já vimos em capítulos anteriores que para escoamento de fluidos isotérmicos, a transição de regime laminar para turbulento é definida em função do número de Reynolds. Lembrando, o número de Reynolds é determinado pela razão de um parâmetro geométrico, pela velocidade média do fluido, sua densidade dividido pela viscosidade do fluido. Nós já sabemos que, por exemplo, para escoamento em dutos cilíndricos, essa transição ocorre num valor de Reynolds equivalente a 2100, e para escoamento sobre placas planas, essa transição ocorre para números de Reynolds de aproximadamente 500.000. Logicamente, se quisermos, então, estudar escoamento em sistemas práticos de engenharia, temos que desenvolver uma abordagem para tratarmos o escoamento turbulento. Os objetivos, então, deste capítulo 7 são de aprofundar um pouco mais na caracterização do escoamento turbulento e apresentar as abordagens que normalmente são utilizadas no seu estudo, apresentar alguns dos modelos de turbulência que já estão disponíveis na literatura, posteriormente desenvolver conceitos de balanços globais de força para situações de escoamento interno, que é o que ocorre no interior de dutos, e escoamento externo, que é o que ocorre em torno de objetos, e aí, através disso, definir o fator de fricção e o coeficiente de arraste. Posteriormente, desenvolveremos e aplicaremos a análise dimensional, que é um recurso muito importante em engenharia, serve para estabelecermos critérios de similaridade entre instalações industriais e equipamentos em laboratório, para podermos desenvolver os experimentos e posteriormente aplicá-los à prática industrial, e serve também, vai servir também como uma abordagem para reduzir significativamente o número de experimentos que necessitamos desenvolver para caracterizarmos os escoamentos. Finalmente, nos envolveremos com escoamento em leitos de partículas, que tem relevantes aplicações na engenharia metalúrgica. Só para citar alguns exemplos, no caso de altos fornos, leitos de sinterização, de pelotização, calcinação. Então, é um sistema de grande relevância para nós metalurgistas. Aqui nós vemos uma figura esquemática de uma instalação de lingotamento contínuo, constando da torre giratória, que tem as panelas contendo aço líquido. Essas panelas elas transferem o aço líquido para o distribuidor e, posteriormente, o distribuidor transfere esse aço para os moldes, onde começará o processo de solidificação. Essa solidificação ela continua aqui no resfriamento secundário, através de sprays de água, sprays de ar-água, e, posteriormente, simplesmente pelo mecanismo de radiação e convecção natural para o ar. Aqui a peça que está sendo solidificada é essa que está com coloração avermelhada e mais no final da máquina com a coloração azulada. Para demonstrar que o escoamento turbulento é o que predomina nesse tipo de instalação e servir como uma indicação de que ele vai aparecer também em várias situações relevantes de engenharia, em particular na engenharia metalúrgica, nós iremos fazer uma estimativa do número de Reynolds nessa peça, que é chamada de válvula submersa, que é responsável pela transferência do aço líquido do distribuidor para o molde. Essa peça, a maior parte dela é um duto cilíndrico de refratário, com um determinado diâmetro que nós vamos determinar, vamos utilizar, e utilizaremos esse diâmetro e características de escoamento do aço para determinarmos o número de Reynolds nesse duto e compararmos com aquele valor de transição para verificarmos se nessa transferência se o regime predominante é o laminar ou o turbulento. Para isso, eu utilizei alguns dados de uma instalação de lingotamento contínuo aqui do estado de Minas Gerais,
estavam descritas em uma dissertação de mestrado apresentada no programa de pós-graduação de Engenharia Metalúrgica, Materiais e Minas, aqui da UFMG. Os racionais que utilizaremos como referência para o cálculo do número de Reynolds na válvula submersa estão apresentados aqui. Nós consideraremos que a dimensão das placas correspondem a uma largura de 1,8 metros, espessura de 0,25 metros, e que essas placas estão sendo lingotadas a uma velocidade de 1 metro por minuto. A partir dessas informações, nós podemos determinar qual que é a vazão volumétrica de aço correspondente às placas que estão saindo do molde. Como o molde trabalha com nível constante, nós devemos alimentar neste recipiente ou nesse equipamento uma vazão equivalente à que está saindo, para permitir que o nível de aço no molde permaneça constante ao longo do tempo. Então, certamente que a vazão de saída deve ser igual à entrada, e nós podemos determinar, então, a vazão de saída fazendo o produto da área da seção transversal da placa pela sua velocidade de lingotamento. O resultado deste produto é 0,45 metros cúbicos por minuto, equivalente a uma vazão de 7,5 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos por segundo. A partir dessa vazão e das dimensões da válvula, nós podemos calcular a velocidade média do aço neste duto e, posteriormente, avaliarmos o número de Reynolds. A válvula submersa sendo utilizada nesta máquina de lingotamento apresenta um diâmetro interno de 7,5 vezes 10 a menos 2 metros. Como possui uma seção cilíndrica, a área de sua seção transversal equivale a πd ao quadrado sobre 4,42 vezes 10 a menos 3 metros quadrados. Podemos determinar, então, a velocidade média do aço nesta válvula, fazendo a razão da vazão volumétrica pela área da seção transversal e o valor correspondente, 1,7 metros por segundo. Com as propriedades físicas do aço líquido na temperatura de lingotamento, nós poderemos, então, estimar o número de Reynolds na válvula que faz a transferência do aço do distribuidor para o molde. Com o valor de velocidade determinado anteriormente, 1,7 metros por segundo, nós podemos finalmente determinar o número de Reynolds na válvula submersa, utilizando o diâmetro interno desta válvula, a velocidade média do aço, sua densidade e a viscosidade. Os valores utilizados estão aqui: o diâmetro 7,5 vezes 10 a menos 2 metros, velocidade 1,7 metros por segundo, densidade do aço líquido 7.020 kg por metro cúbico e viscosidade 6,5 vezes 10 a menos 3 pascal vezes segundo. O resultado indica um número de Reynolds da ordem de 137.700, que é bem superior ao valor de referência para caracterizar a transição de laminar para turbulento. Conclusão que tiramos é que nesta válvula o escoamento do aço é eminentemente turbulento. Esse cálculo ele visou simplesmente ilustrar a situação de transferência num ambiente metalúrgico, para evidenciar que o escoamento turbulento é bastante comum nesses tipos de instalações e que certamente precisamos de desenvolver uma abordagem que nos permita tratar também esse tipo de regime. Na literatura encontramos normalmente dois tipos de abordagens que são utilizados no tratamento do escoamento turbulento. Uma dessas abordagens segue a mesma linha que utilizamos nos capítulos 5 e 6 para tratar o escoamento laminar. Ele parte de balanços infinitesimais de massa e de quantidade de movimento, e através da solução dessas equações diferenciais, nós podemos determinar os perfis de velocidade, os perfis de pressão, quando o regime é turbulento. Como veremos a seguir, essa abordagem é extremamente complexa e normalmente vai demandar a utilização de recursos computacionais. Então, em algumas situações de engenharia, nós podemos desenvolver uma abordagem alternativa, mais simples, que vai nos permitir obter as informações que estamos necessitando, e esta abordagem é, do ponto de vista matemático, muito menos complexa. Ela pode ser resolvida normalmente utilizando uma calculadora ou uma planilha, e consiste no desenvolvimento de balanços globais, tanto balanço global de massa quanto balanço global de força. Eu ilustrarei inicialmente essa abordagem através de balanços infinitesimais
e no restante do capítulo nós concentraremos o nosso tratamento utilizando esses balanços globais e acoplando esses balanços com dados experimentais. Este gráfico que estamos vendo aqui nesse slide, ele representa medições de valores de velocidade instantâneas desenvolvidas num duto cilíndrico, onde estava escoando água em regime turbulento, com o número de Reynolds da ordem de 6.500. Essas velocidades foram medidas através de um anemômetro laser e correspondem a velocidades no centro dessa tubulação. Então, nós temos na ordenada as velocidades na direção axial e aqui o intervalo de tempo. Essa figura evidencia para nós duas características importantes da turbulência. Uma delas é a flutuação das velocidades, são as oscilações das velocidades com frequência bastante grande. E outra característica é que essas flutuações de velocidade elas são perfeitamente aleatórias. A gente não consegue identificar nenhum comportamento padrão para essas oscilações. Uma outra característica que a turbulência tem é que ela é sempre um fenômeno tridimensional. Se fossem medidas as velocidades nas outras duas direções, nós encontraríamos também esse padrão de oscilação dessas velocidades. Então, uma das marcas da turbulência é essa frequência de oscilação muito elevada e a característica aleatória da turbulência. Então, modelar diretamente a turbulência, hoje em dia, seria bastante difícil. O pessoal que lida na área de modelagem matemática da turbulência indica que precisaríamos de computadores com uma capacidade de cálculo e de memória certa, em torno de 10 a 6 vezes maior do que as dos supercomputadores dos dias de hoje. Dias de hoje, 2017. Então, certamente, a abordagem em engenharia da simulação direta da turbulência ainda está um pouco à frente. O que se tem é essa abordagem direta para algumas situações muito simples, que não têm uma relevância prática de engenharia muito grande. Então, eu apresentarei nesse vídeo ainda algumas das técnicas que têm sido desenvolvidas para tratar a turbulência e para poder modelar a turbulência sem necessariamente modelar essas oscilações. Um ponto que eu já gostaria de salientar é que é muito comum falar em escoamento estacionário com turbulência. Quando isso é mencionado, na realidade o que se está pensando é no comportamento da velocidade média. Se tirarmos a média das velocidades em diferentes intervalos de tempo e esse valor for constante dentro de algum critério estatístico de verificação de hipótese se as médias são as mesmas, nós podemos afirmar então que estamos lidando com um escoamento turbulento estacionário, mas caracterizando isso em termos do comportamento da velocidade média. Para a velocidade instantânea, o escoamento turbulento ele é sempre transiente e marcado por essas oscilações frequentes de velocidade. Nesse slide, vamos mostrar uma das diferenças entre os padrões de escoamento laminar e turbulento, focando em dutos cilíndricos. Nós já vimos anteriormente que no escoamento laminar, o perfil de velocidades do escoamento do fluido ao longo da direção axial do duto é um perfil parabólico. Quando a gente ultrapassa o limite de Reynolds de 2100 e aí entramos no regime turbulento, esse perfil de velocidades começa a se deformar, seguindo um padrão semelhante ao que é indicado nessa figura aqui. Aqui nós temos a razão de velocidades, é o valor de velocidade dividido pelo valor máximo, que é a velocidade no centro do tubo, e aqui a posição radial também expressa na forma adimensional, onde temos a posição radial dividida pelo raio da tubulação. O regime laminar é caracterizado então por esse perfil parabólico, e o que nós vamos vendo é que se ultrapassamos o limite de Reynolds de 2100, os perfis para regime turbulento eles vão deformando essa parábola com essa tendência de fazer com que os gradientes de velocidade fiquem mais intensos junto à parede da tubulação e que na região central nós passemos a ter valores de velocidade praticamente uniformes. E à medida que o nível de turbulência vai aumentando,
ou seja, que o número de Reynolds vai aumentando, essa tendência vai ficando cada vez mais nítida, de termos os gradientes confinados a regiões cada vez mais estreitas, próximas à parede, e de termos um perfil de velocidade bem uniforme ao longo da seção transversal do tubo. Isso vai justificar muitas vezes nas abordagens que faremos mais à frente, utilizando balanços globais, de caracterizarmos o escoamento turbulento em função da velocidade média do fluido na seção. Nos casos de turbulência mais elevada, essa velocidade média, obtida através da seção transversal da tubulação, ela é muito representativa da distribuição ou dos valores de velocidade no interior do duto. Vamos agora analisar um pouco sobre os fundamentos que conduziram ao desenvolvimento dos modelos de turbulência. Isso aqui é aquele gráfico que apresentamos em um dos slides anteriores, isso aqui vai ficar apenas como uma referência para nos lembrar desses comportamentos da turbulência. Se nós utilizarmos esses valores de velocidade instantâneas e integrarmos esses valores ao longo de um determinado intervalo de tempo e dividirmos o resultado dessa integral pelo intervalo de tempo transcorrido, nós obteremos então esse valor médio de velocidade. A operação matemática corresponderia a utilizarmos essa equação. Então nós determinaríamos um valor médio de velocidade integrado ao longo do tempo, fazendo essa integral, pegando o valor instantâneo, integrando ao longo de um intervalo dt e integrando entre esses limites de t e t mais t0. E se fizermos isso e dividirmos o resultado pelo esse intervalo t0, nós teríamos então o valor de velocidade média. O Reynolds, lá no século XIX, propôs então que nós pudéssemos falar num valor de velocidade instantâneo como sendo o valor médio da velocidade mais uma flutuação. Isso nos dias de hoje parece bem trivial, mas a gente deve se reportar a essa conceituação. Quando o Reynolds propôs isso, ele não tinha esses gráficos de velocidade disponíveis, então essa proposição é um marco bastante relevante no desenvolvimento das abordagens de turbulência. Então o valor instantâneo é caracterizado por um valor médio mais uma flutuação da velocidade, que como a gente pode ver aqui neste gráfico, é uma flutuação perfeitamente aleatória. A flutuação aqui está indicada por um VZ com uma linha somada à velocidade média daria o valor da velocidade instantânea. A gente vê que nesse caso aqui nós teremos oscilações ou valores de flutuação de velocidades que ora serão positivos, ora serão negativos. Então, se nós fizermos uma integral da flutuação de velocidade ao longo de um determinado intervalo de tempo suficientemente pequeno, em que a velocidade média seja constante, nós constataríamos que a integral dessas flutuações ao longo desse intervalo de tempo seria zero, uma vez que essas flutuações são aleatórias e nós teremos em igual intensidade flutuações acima e abaixo da média. Então, se fizermos essa integral e determinarmos a média das flutuações, nós teremos como resultante um valor igual a zero. Se fizermos o procedimento fazendo o valor médio do quadrado das flutuações, nós não obteremos um valor igual a zero, porque as flutuações, tanto negativas quanto positivas, quando forem quadradas, vão gerar resultados positivos. Então, a média do quadrado das flutuações pode ser um indicativo que utilizemos para caracterizar o nível de turbulência. Então, o procedimento que seria adotado seria de pegar o quadrado das flutuações e procedermos a essa integração. Esse resultado aqui ele é sempre diferente de zero se estivermos tratando com escoamento turbulento. Então, uma das formas que é muito utilizada para caracterizar o nível de turbulência consiste em pegar a raiz quadrada do quadrado, da média dos quadrados das flutuações e dividir pela velocidade média. Isso na literatura é normalmente chamado de intensidade de turbulência. Para escoamento em dutos cilíndricos, esses valores normalmente variam na faixa de 1 até alguma coisa em torno de 10, 12%. Isso aqui, então, seria a intensidade de turbulência que nós veremos em alguns softwares, especialmente no ANSYS CFX, como sendo um parâmetro que temos que alimentar para desenvolver simulações em regime turbulento. Então, quando aparecer mais à frente lá a intensidade de turbulência e especificarmos um número fracionário, nós estamos exatamente nos referindo a essa razão. Quanto maior ela for, maior vai ser o nível de turbulência
caracterizando o escoamento. Todas as equações de continuidade do movimento que desenvolvemos anteriormente, elas continuam sendo válidas no escoamento turbulento, apesar de ser difícil utilizar essas equações na simulação direta da turbulência. Então, uma proposição que foi feita algumas décadas atrás foi de desenvolver um procedimento matemático dessas equações. Na literatura, o pessoal costuma chamar isso de filtragem das equações, que consiste em representar a equação tanto de continuidade quanto a de conservação de quantidade de movimento que foram derivadas anteriormente. Aqui tem a versão da equação de continuidade para coordenadas cartesianas, expressa para um fluido com densidade constante. Então, nós vimos lá anteriormente que a equação da continuidade é expressa por dvx dx mais dvy dy mais dvz dz igual a zero. Se em cada valor desse instantâneo de velocidade nós substituirmos pela proposição do Reynolds, que é falar que essa velocidade é um valor médio mais uma flutuação, nós obteremos essa expressão que está apresentada aqui. Então, o processo de filtragem consiste em integrar esses termos ao longo de um pequeno intervalo de tempo. Quando fazemos isso, esses termos associados às flutuações, como vimos no slide anterior, eles vão se anular, porque essas flutuações elas são aleatórias e ocorrem em igual intensidade acima e abaixo da média. O resultado, então, da equação da continuidade filtrada é uma expressão semelhante a essa que é apresentada aqui. Vocês observem que esse resultado é bastante animador, porque gera uma equação absolutamente semelhante à que foi proposta, só que agora expressa em termos das velocidades médias, e não mais em termos das velocidades instantâneas, o que significa dizer que nós podemos usar a mesma equação que derivamos anteriormente, mas agora para caracterizar as velocidades médias no escoamento turbulento. E a caracterização dessas velocidades médias já é bastante relevante quando tratamos nesse regime de escoamento. O resultado obtido na filtragem que foi desenvolvida no slide anterior foi bastante animador, e se pensou, então, em fazer o mesmo procedimento para as equações de conservação de quantidade de movimento. Aqui eu reproduzi a forma conservativa da equação de conservação de quantidade de movimento na direção x, onde temos o termo de acúmulo, os termos de convecção, os termos de difusão, aqui numa notação mais compacta, e o termo de somatório das forças externas. Se em cada uma dessas parcelas, onde aparece velocidade e pressão, nós substituirmos pelo um valor instantâneo mais uma flutuação de velocidade, nós obteríamos uma relação semelhante a essa. Observem que onde aparece velocidade, nós substituímos por um valor instantâneo mais um valor médio mais uma flutuação. Isso foi feito para todas as velocidades e também para a pressão. Existem alguns autores que advogam que no escoamento turbulento há também flutuações de densidade, mas não há nenhuma evidência experimental que confirme essa hipótese. Então, aqui nesse caso, foi assumido que a densidade não apresenta flutuação de valor, mas os valores de velocidade e de pressão, sim. Então, o procedimento que foi desenvolvido a seguir consiste, então, na filtragem dessas equações, que é semelhante ao que foi feito com a equação da continuidade. Consiste em integrar esses termos em pequenos intervalos de tempo, suficientemente pequenos para captar os valores médios e tirar a média também das flutuações. O resultado dessa operação de filtragem vai ser apresentado no próximo slide. Aqui então temos a versão suavizada ou filtrada da equação relativa à componente x. Nós temos o termo de acúmulo, que fica exatamente semelhante ao que foi da equação para velocidades instantâneas, só que agora em função da velocidade média. Os três termos para convecção, os termos para difusão. Notem que todos esses casos, as velocidades instantâneas estão substituídas pelas velocidades médias, a pressão pela pressão média, mas restaram aqui termos associados ao produto das flutuações das velocidades. Os termos que apareciam com produtos de velocidade média por uma flutuação, a hora que eles foram filtrados, eles desaparecem porque termos com flutuação elevada a expoente 1, quando integrados, dão um resultado nulo. Então, restaram aqui, neste caso, média dos produtos das flutuações. Esses valores não são zero,
certamente essas flutuações, como elas são aleatórias, nós provavelmente teremos situações de flutuações positivas ou negativas, mas no caso desse termo aqui em particular, quando um for negativo, o outro também vai ser, e aí certamente esse número nunca vai ser zero. Esses outros aqui teriam um risco deles, coincidentemente, se anularem, porque poderíamos ter oscilação numa direção positiva e na outra ser negativo, mas isso também seria exceção. O usual seríamos que teríamos valores da média desses produtos de flutuações diferentes de zero. Toda a dificuldade da modelagem da turbulência utilizando essa abordagem resulta da sobrevivência desses três termos. Em homenagem ao Reynolds, que propôs originalmente esse conceito de representar as velocidades instantâneas como uma soma de uma velocidade média mais uma flutuação, o pessoal batizou esses termos, que têm unidades de tensão, como sendo tensões de Reynolds. E por analogia com a tensão de cisalhamento e normal que vimos nos capítulos anteriores, eles utilizaram a mesma notação. Então, tau xx, como indicação de um t pequeno relativo à turbulência, é associado ao produto da densidade vezes a média das flutuações das velocidades. Então, xx é das velocidades x, yx é vy e vx, tau zx, vz e vx. No próximo filme, no próximo vídeo, nós analisaremos proposições que foram feitas na literatura para equacionar essas tensões de Reynolds e desenvolver, então, modelos de turbulência que pudessem, então, fornecer valores para essas tensões e, consequentemente, propiciar a modelagem do escoamento turbulento, seguindo a mesma metodologia que adotamos lá no escoamento laminar.